Criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus. Reverendíssimo Padre Marcelo, reverendíssimos diáconos, amados filhos, ao celebrarmos hoje esse 23º domingo do tempo comum, nós acolhemos da parte de Deus uma palavra de esperança para todos nós que na experiência da vida sentimos o cansaço, o peso, as angústias que parecem que vão nos afogar, enfim, as lutas que fazem parte da própria dinâmica da vida. Para todos nós essa palavra é dirigida para que nós que estamos cansados com o peso da própria vida, possamos ter um ânimo novo para continuar a caminhada e, mais do que isso, cumprir a missão que o Senhor tem para cada um de nós, porque não estamos nessa vida à toa. Todos temos uma missão dada por Deus para levarmos a cabo. E essa palavra quer ser a esperança de que não lutamos em vão, de que não lutamos uma luta sem sentido, mas que lutamos para cumprir aquilo que Deus sabe que nós podemos e devemos cumprir, porque é a missão que Ele nos encarregou. Mas se essa palavra é uma palavra de esperança, e ela é, eu tenho que tomar cuidado para que ela não fique só como uma esperança de futuro. Porque qual é a causa do ânimo que o profeta nos convida? O Senhor que vem executar a sua vingança por primeiro. E qual é a vingança de Deus? Destruir o mal com o bem, destruir o ódio com o amor. Essa é a vingança de Deus, que ao contrário da vingança humana, não carrega injustiça, mas é sempre justa e perfeita. Esse Deus vem, só que esse Deus que vem para realizar a plenitude da sua obra, executando a sua vingança, já está no meio de nós. Afinal, é isso que rezamos algumas vezes durante a liturgia. Agora há pouco dissemos isso, quando o diácono, cedendo a voz ao Cristo, proclamava para iniciar o Evangelho: o Senhor esteja convosco, e nós aclamávamos: Ele está no meio de nós. A causa da nossa alegria, o motivo do nosso ânimo, não está só vindo, Ele está no meio de nós desde já. Desde já. É claro que quando Ele vier estabelecer o seu reino, a nossa alegria será completa, porque por enquanto essa alegria não pode ser completa, porque ela tem espaço para acolher o dom do reino de Deus que será instaurado. E portanto, só quando esse reino for instaurado, ela será completa. Mas ela já é real no nosso meio. Nós já temos hoje um motivo para ter ânimo. E a pergunta que nos fica é: por que então andamos tão desanimados? Porque o Senhor que vem já está no meio de nós. E a resposta para isso nos dá o Santo Evangelho, quando nos apresenta aquele surdo e mudo. Aquele surdo mudo que é a imagem de cada homem e de cada mulher, que é a imagem minha e sua, porque todos nós temos o nosso homem interior com os seus sentidos deficientes, por causa dos nossos pecados. E portanto, esse éfata que Deus pronuncia hoje é uma palavra de cura e de abertura à graça para todos nós que precisamos ter os sentidos do nosso homem interior curados pelo Senhor, que precisamos olhar para o nosso homem interior e reconhecer que ali há um deficiente da graça que precisa se abrir à graça para ser curado, em todos os sentidos. Mas é interessante,
Porque a dinâmica dessa cura que nós ouvimos, dessa cura dos sentidos, ela não é tão comum. Porque ao contrário de outras curas, na qual Jesus pronunciou somente uma palavra, ou curou até à distância, sem ver a pessoa, nessa cura nós vemos vários gestos de Jesus. Desde o tirar o homem da multidão e levar a um lugar à parte, colocar o dedo nos seus ouvidos, cuspir e com a saliva tocar a sua língua. Jesus vai fazendo toda uma pedagogia com essa cura, e faz assim para que eu e você entendamos que a cura do nosso homem interior, a cura dos sentidos do homem interior, é um processo da graça, mas um processo da graça cercado pelas mediações sensíveis que Deus nos deu. Em outras palavras, é um processo da graça, no qual Deus nos toca muito concretamente. Não é um toque meramente espiritual. Deus vai se usando de realidades concretas para curar o homem interior, para curar cada sentido do homem interior. E como é importante que eu aprenda isso, porque só quando eu entendo isso, eu entendo a riqueza que a igreja traz em si, nos seus sacramentos, nos seus sacramentais, em tudo aquilo que a igreja tem de sagrado, que são os meios pelos quais o Verbo de Deus, Jesus Cristo, continua tocando, inclusive fisicamente, a cada um de nós. E como fez com esse surdo e mudo, a cada toque cura os nossos sentidos, abre os nossos sentidos à ação da graça. E como isso é um processo que precisa ser vivido por nós. É curioso, porque muitos de nós podemos dizer que o Senhor não nos ouve. Volta e meia, quando nós estamos passando por algum momento difícil da vida, a gente costuma dizer: Deus não me ouve. Ou o contrário, que é o mais comum: eu não escuto o Senhor. Cadê a voz de Deus para me orientar aqui? Não é que eu não quero fazer a vontade de Deus, mas eu não escuto. Mas o que nós não pensamos é que talvez nós não escutemos essa voz porque estamos surdos. E ainda não nos abrimos para sermos curados da nossa surdez. Quando alguém me diz: Padre, eu não estou escutando Deus, ou o contrário: Padre, eu escuto muito a Deus. Para ambos os casos, a minha primeira pergunta é: o quanto você lê a palavra de Deus? O quanto do seu tempo você gasta com essa palavra? Porque esse é um critério para o que diz não ouvir e para o que diz ouvir. Para o que diz não ouvir, porque como ele será curado da sua surdez se ele não vai à voz de Deus que nos fala pela palavra? É verdade que Deus fala em outros lugares, Deus fala pelo magistério, Deus fala de modo extraordinário nos acontecimentos da nossa vida, mas como nós vamos reconhecer essa voz de Deus, se a voz ordinária de Deus, que é a sua palavra, nós não conhecemos? O jeito de Deus falar, a forma de Deus responder, o tempo que Deus usa para responder. É claro que eu vou ser surdo se eu não vou a essa palavra, porque eu nem permiti que ela rompesse a minha surdez e nem aprendi dela como é a voz de Deus. A mesma coisa vale para o outro extremo. Se eu não ouço essa palavra, eu tenho que tomar cuidado com essa voz de Deus que eu digo estar ouvindo, porque pode ser a minha vaidade, o meu orgulho, disfarçados de voz de Deus. Vaidade e orgulhos que estão sendo tampão para continuar me mantendo surdo, sem escutar o Senhor. E é essa palavra que vai me mostrar se eu sou ou não.
A mesma coisa quando nós dissemos que não somos capazes de falar com o Senhor, que não sabemos como rezar. O quanto nós vamos a essa palavra para que ela nos ensine a rezar, para que ela nos ajude a falar com Deus com clareza, como fazia Maria. A grande oração de Maria, o Magnificat, nada mais é do que Nossa Senhora rezando muitos textos bíblicos, como a igreja nos ensina. Não à toa, após ouvirmos a palavra de Deus dirigida a nós, o que a igreja nos dá na sequência da liturgia? O salmo responsorial. Um irmão vem em nome da comunidade emprestar a sua voz para que nós, como comunidade, respondamos com a palavra de Deus que acabou de ser dirigida a nós. E como eu espero aprender a falar com Deus se eu não aprendo dessa palavra? Para por meio dela aprender a colocar a minha vida em Deus? Tantos dizemos, eu não vejo o Senhor, mas como eu vou ver o Senhor se eu não recorro a Ele para ser rompida a minha cegueira? Eu não procuro o Senhor na Eucaristia para adorá-lo, eu não procuro o Senhor no sacrário. Como eu espero reconhecer o Senhor nos acontecimentos da minha vida, se os meus olhos estão cerrados e o lugar de destapar os meus olhos, que é a adoração ao Senhor, eu não vou, eu não vivo, eu não faço? Se não vejo o Senhor real no sacramento da Eucaristia que se mostra a mim, como que eu vou reconhecer Deus nos acontecimentos do turbilhão da minha vida, o Deus que está no meio de nós? Nós dizemos que não conseguimos muitas vezes sentir o Senhor, mas como vamos sentir o Senhor se a nossa pele e com ela a nossa alma está impregnada dos nossos pecados e nós não recorremos ao sacramento da confissão para ali sermos lavados na fonte da misericórdia, para que a nossa pele, também lavada, recupere a sua sensibilidade, que a sujeira do pecado faz perder, e possa, como diz a canção, voltar a sentir os ares de adoração, voltar a sentir o Deus que está próximo de nós, que nos abraça, que nos envolve. Como que eu vou curar essa insensibilidade? Se o instrumento para curar esse sentido, que é a confissão, eu não vou. Me confesso com Deus, fujo disso e depois reclamo que não sinto Deus. Como eu vou ter saudade do sabor do céu se a Eucaristia, que é o céu antecipado, não é bem vivida por mim? Se eu me aproximo de modo indigno da Eucaristia, comungo de modo indigno porque não me confesso, não me preparo, ou pior que isso, nem venho. Ah não, a missa de casa pela televisão é a mesma coisa, nem procuro. Como eu vou curar o meu paladar para desejar o céu? Eu que sou convidado a cada Eucaristia a provar do Senhor, como vou curar o meu paladar para saborear o Senhor, se eu fujo daquilo que pode curá-lo? Deus hoje nos dá uma palavra de esperança, porque Ele nos diz que ainda há tempo de irmos aos meios que Ele dá à sua igreja para criarmos ânimo, para curarmos os sentidos do nosso homem interior e desde já reconhecermos o Senhor que está no meio de nós, mas que também vem de modo definitivo instaurar o seu reino, realizar a sua vingança, dar a sua recompensa, dar-nos a sua salvação.
sobre todos nós, sobre mim e sobre vocês, meus filhos. Hoje o éfata de Deus é pronunciado, a mão de Deus se estende para nos tocar. E queira Deus que eu e você nos deixemos abrir para que o nosso homem interior comece a ser curado a partir dessa Eucaristia. E a partir dessa Eucaristia, busquemos os meios para tratar e curar em Deus todos os sentidos do homem interior, que precisa reconhecer o Senhor para provar a sua suavidade e se alegrar com a sua vinda. Que Deus nos ajude e que Maria, nossa mãe, interceda por nós, para de fato acolhermos a palavra que nos convida a criar ânimo, a não ter medo e a ver, porque é o nosso Deus.